Olá, mais bem-vindos de novo ao nosso programa em língua portuguesa Café com José. E aqui está de novo o meu café. E estamos prontos para iniciar o segundo vídeo ou a segunda mensagem do ano de 2022. E portanto, parece que está um bocado frio aqui para esta área da Nova Inglaterra. E falámos na semana passada sobre, portanto, a promessa que Jesus disse que voltaria de novo, e a mensagem foi centrada no Evangelho de São João, no capítulo 14, e nós, portanto, falámos sobretudo, se desenvolvemos, e, portanto, a conclusão que chegaremos sempre é que se o Senhor não vier no nosso tempo, virá, ou no nosso tempo, ou se nós falecermos antes, tanto de qualquer das maneiras, de uma maneira ou de outra, portanto, aqueles que acreditam nele o virão face a face. E, portanto, foi essa a mensagem. Hoje, por sua vez, vamos falar de uma mensagem diferente e, portanto, esta mensagem foi tirada do Evangelho de São Lucas e refere-se, portanto, ao cego que estava no caminho de Jericó e que pediu a luz a Jesus, e, portanto, sobretudo, aplica-se por vezes também à cegueira das nossas vidas, e, portanto, por vezes não vimos muitas coisas que devíamos ver de uma maneira pública de falar. Portanto, vou começar a ler alguns versos do Evangelho de São Lucas, desculpem, e vou começar, portanto, no capítulo 18 e, portanto, no verso 35, e, portanto, é a última parte do capítulo 18. E, portanto, o mesmo diz que é o cego de Jericó, e o título desta mensagem, quer eu quero ver, ou quer que o Senhor me abra os olhos, ou quer que eu veja, portanto, posso traduzir de três diferentes maneiras. E vou começar, portanto, quando Jesus se aproximava de Jericó, estava um cego sentado a esmolar à beira da estrada. Ouvindo a multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que era Jesus de Nazaré que ia a passar. Então bradou ou gritou: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de David, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que o trouxessem. Quando o cego se aproximou, perguntaram-lhe: que queres que eu te faça? E Jesus perguntou-lhe. E Jesus disse-lhe: Vê. O Senhor disse: o cego respondeu: Senhor, que eu veja. Este é o título da mensagem. Jesus disse-lhe: Vê, salvou-te a tua fé. Naquele mesmo instante recuperou a vista e pôs-se a segui-lo, glorificando a Deus. E todo o povo, ao ver isto, deu louvores a Deus. Palavra do Senhor. E, portanto, como é que eu li nesta passagem, uma passagem muito do Evangelho de São Lucas, e, portanto, isto foi no final do público ministério do Senhor, e, portanto, ele já ia para Jericó, Jerusalém, 30, entre 30 a 40 quilómetros, depende do sítio onde vamos, e, portanto, muito próximo, e, portanto, na Semana Santa que entrou, e depois foi na sua morte, crucificação e ressurreição. Portanto, foi no final do seu ministério. Quando pela terceira vez, portanto, neste Evangelho de Lucas é a terceira vez que Jesus revela em vários, no capítulo 9 e, portanto, este último no capítulo 18, que revela aos seus discípulos da sua paixão. O que é a paixão? A paixão é, portanto, a sua vida, portanto, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Portanto, tudo faz parte da paixão, do que engloba todos esses aspectos. Portanto, Jesus revelou aos seus discípulos que da sua paixão, dizendo que aquilo que se fora cumprido pelos profetas, tanto, aqui já é a terceira vez neste Evangelho que Jesus dizia o mesmo, iria ser cumprido em Jerusalém. E, portanto, o cego de Jericó, portanto, pede a luz, como eu li nesta passagem de Escritura,
subindo para Jerusalém, portanto, sempre só para Jerusalém, portanto, Jerusalém fica lá no alto, quase a 3 quilómetros de altura, e vem de uma cidade, a cidade mais baixa que fica em todo o mundo, que é Jericó, e desta cidade vai para umas cidades mais altas que fica, portanto, é uma grande subida, mas não só por isso, porque sempre em Jerusalém estava o templo e depois sempre que se ia para o templo Deus iam subir, portanto é mais uma imagem daquilo que quando os peregrinos iam a Jerusalém. Uh, Estes, porém, pouco entenderam, portanto, sobre isso. O cego de Jericó, que na berma da estrada pede a luz, é a imagem da necessidade que todos nós temos que o Senhor que nos abra os olhos e, portanto, a fé deste homem foi recompensada, portanto, ele que na berma da estrada pede a luz, portanto, ele persistiu e começou a gritar, e, embora, como eu li, ele os mandassem calar, e ele sempre gritou, Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. E, portanto, ele não via, porque ele era invisual, ou cego, mas gritava cada vez mais. E, portanto, quando ele persistiu, perguntou o Senhor, ele mandou chamá-lo e disse: "O que é que queres que eu faça?" E ele disse: "Quero ver." E, e Jesus disse: "Vê, melhor." E portanto ele vê, sendo cego, de uma maneira de falar, ele via mais do que os outros tinham a luz ou que viam. Portanto, que ele chamou a Jesus pelo seu título messiânico que tinha e, portanto, chamou pelo seu próprio nome, que Jesus era descendente de David, e portanto chamou: "Filho de David, tem misericórdia em mim." E gritando, tem misericórdia. Portanto, na sua compaixão, Jesus perguntou-lhe: "Que queres que eu te faça?" E ele disse: "Quero que eu veja." Portanto, como eu repeti. E Jesus disse: "Vê, a tua fé te salvou." Portanto, não só se salvou da sua cegueira, portanto, que não via, e salvou também do pecado portanto, recebeu as duas benções nesta passagem. Portanto, o cego viu Jesus nas trevas, portanto, aqueles sem ter o normal como nós vimos, ele, portanto, na sua escuridão ou nas suas trevas, conseguiu ver Jesus e chamou por nome, porque ele pode ver Cristo nas trevas ou na escuridão, também pode o ver com os próprios olhos, com os seus olhos normais, e portanto isto é com a sua visão que foi recuperada. Não sabemos se ele perdeu a visão quando seria novo ou assim, ou portanto ou nasceria portanto sem cego, portanto não sabia, a Bíblia não dá explica. E portanto Jesus disse, isto foi especialmente para que os seus discípulos ouvissem, as multidões que estariam lá, portanto, nesse local, e disse: "Eu vim a este mundo para o juízo, a fim daqueles que não veem como este." Ele viu o Senhor, portanto, não via na sua, com os seus olhos como nós, normal, mas viu Jesus com os olhos da fé, portanto, completamente diferente. E Jesus disse: "E aqueles que veem, portanto, sejam cegos." Portanto, isto é uma metáfora que Jesus usa aqui. Portanto, aqueles que pensam que veem, não veem nada, e eram os próprios sobretudo aqueles que o rejeitaram. E, portanto, que era um cego naquela altura, portanto, como um mendigo, não tinha qualquer lugar nenhum na sociedade, portanto, estava afastado. Mandaram-no calar, porque imaginem que fosse hoje aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, mandássemos calar alguém, ou assim à beira da estrada, portanto, ele mandaram calar ele, portanto, porque começou a gritar, mas, por exemplo, via que era um indivíduo, portanto, destes, portanto, na margem da sociedade, mas Jesus veio para salvar aqueles, especialmente aqueles que pobres, e, portanto, como este, um mendigo, portanto, alguns fariseus que estavam com Jesus, ouvindo isto, quando Jesus disse que veio ao mundo para o juízo, para aqueles que veem não veem, e aqueles que veem não veem. Portanto, parece uma contradição, mas é isso o ponto fundamental que Jesus quer explicar. Os fariseus, portanto, lhe perguntaram: "Nós também somos cegos?" E Jesus respondeu-lhes: "Se fosseis cegos,
não terias pecado. Portanto, como agora dizeis, vemos, o vosso pecado permanece. Portanto, isto é, eles rejeitaram o Senhor, aqueles que o podia salvar, com a sua visão, disseram portanto, mas aquele que não via, portanto, conseguiu, uh, viu o Senhor completamente. Portanto, é como um contraste. Aqueles que têm luz não o aceitaram, e aqueles, os pobres, os mendigos e aqueles, sobretudo, que não tinham um grande valor na sociedade, portanto, foi aqueles que o receberam portanto, que entraram no reino. Portanto, mundo diferente. E, portanto, para concluir, né, ou, portanto, fazer uma recapitulação daquilo que falámos hoje, portanto, neste ambiente, portanto, na última etapa do público ministério do Senhor, portanto, este cego Jericó representa todos aqueles que na sua cegueira querem ver o Senhor, e também aqueles que vêm, que o rejeitaram, que, que sofrerão julgamento não só nesta vida, como na vida que virá. Portanto, foi esta o ponto fundamental da mensagem. Portanto, mas quando nós, por exemplo, temos dúvidas, ou quando a nossa fé, portanto, a nossa fé nunca está, sempre vai crescendo aos poucos, e vamos por os vales e as montanhas, ou estamos no alto ou no baixo, como se assim que se costuma dizer, como a maré está alta ou está baixa. Portanto, damos um exemplo mais normal, por assim dizer. E, portanto, isto é outra passagem, por exemplo, quando se lembram João Batista, portanto, quando Jesus, no Evangelho de São João, não neste, no quarto, diz que, portanto, Jesus era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Mas agora, portanto, João, quando se encontrava no cárcere, perguntou, portanto, que ele, a sua mensagem era proclamar julgamento e dizer para se arrependerem e batizarem, e, portanto, se isso era verdade, porque é que ele se encontrava na prisão. Portanto, ele teve algumas dúvidas, e, portanto, uh, mas, portanto, quando temos dúvidas, aquilo que devemos fazer. Quando João Batista se encontrava na prisão, pois ele teve algumas dúvidas acerca de Jesus, e, portanto, se Jesus era realmente o Messias. Portanto, como eu disse, ele proclamou várias vezes, quer dizer, que ele era o Messias, era o Cordeiro de Deus. Então, porque é que, se ele, Jesus, portanto, fosse realmente o Messias, ou aquele, portanto, porque é que ele se encontrava na prisão? Porque ele devia estar a proclamar às multidões para preparar os seus corações para o Senhor. Portanto, e ele fez isso, portanto, em parte, até a ser preso por Herodes. Jesus respondeu às suas dúvidas, e, portanto, quando o João mandou ele teve sempre discípulos antes do Senhor, e, portanto, alguns dos discípulos foram discípulos ao pôr de Jesus depois João, portanto, os seus discípulos vieram com esta mensagem a Jesus, a perguntarem se ele era o Messias ou teriam que esperar por outro. E Jesus respondeu-lhe com uma passagem do livro de Isaías, um livro que também fala de João Batista, que foi portanto, aquele que era o precursor do Messias, e tanto fala nele no capítulo 40, e fala também daquilo que era a missão do Messias. E, portanto, Jesus respondeu às suas dúvidas, disse aos seus discípulos: os cegos veem, como esta passagem, portanto, é uma messiânica passagem. Os leprosos são curados e os mortos levantados, e o evangelho é proclamado aos pobres. E com todas estas provas, a identidade de Jesus é óbvia. Portanto, não, ele respondeu-lhe por as Escrituras, de uma maneira, porque sabe que João sabia as Escrituras, e, portanto, tenho a certeza que João de Batista não teve mais dúvidas quando recebeu esta mensagem pelos seus discípulos. Se tendes dúvidas, isto é a aplicação agora a nós próprios. Portanto, se tendes dúvidas, ou como por vezes sempre na nossa fé, portanto, acerca da salvação, ou que quando nós estamos salvos, os pecados, desculpem, são perdoados, e, portanto, ou o trabalho de Deus na nossa vida, portanto, quando não sentimos a presença do Senhor, ou quando as coisas não estão a correr da maneira que esperávamos, ou vamos sobre sofrimento, ou tribulações, ou tempestades, depende de qualquer das situações, que todos nós passamos por isso. Portanto,
não é se, é uma questão de quando. Portanto, portanto buscai as provas nas Escrituras, como Jesus, como respondeu a João Batista. Portanto, Jesus podia ter dito assim desta maneira: ok, diz a João que sou eu o Messias e pronto, não era preciso dizer mais nada. Mas o que é que ele disse? Respondeu-lhe com a palavra de Deus, vai dizer: os mortos, os cegos veem. Portanto, os cegos, mesmo cegos de nascenças, viam mar daqueles, como eu me referi, que tinham a visão normal, e portanto os leprosos eram curados, e portanto o evangelho era proclamado às multidões. E portanto, buscai as provas nas Escrituras, e quando duvidares, portanto, não abandonai o Senhor. Portanto, é que é muito fácil fazer, mas voltai para Ele. Portanto, na altura que temos quanto mais se afastamos, mais o inimigo provoca dúvidas, e trai sempre, tenta, desculpem, afastar-nos da fé, que é o seu principal objetivo. E portanto é nessa altura que precisamos não só dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, mas também precisamos de saber estar na oração e nas Escrituras. Por isso, quando a tempestade vem, temos como uma âncora que nos segura na tempestade. E portanto, esta foi a segunda mensagem do ano de 2022, e portanto tentamos começar com o pé direito, e portanto esta é a segunda. E nunca quero deixar acabar de nenhuma das nossas mensagens, quer em português, quer em inglês, sem vos convidar a ter uma relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo, para que os vossos pecados sejam perdoados. Temos que se arrepender, não há arrependimento sem perdão. A mensagem de João Batista foi: arrependei-vos e ser batizados. A mensagem dos apóstolos: arrepender-se e batizado. A mensagem de Jesus, a mesma coisa. Portanto, não há dúvidas nenhumas. Portanto, para sermos perdoados, temos que se arrepender e saber que somos pecadores, e precisamos de um Salvador, que nós não nos podemos salvar a nós próprios. Por isso é que esse propósito, Jesus veio a esta terra há cerca de 2000 atrás, para nos salvar, pagando com a sua vida, com o seu precioso sangue, e portanto salvou-nos do julgamento final, daquele julgamento quando nós esta vida terminar, ou no julgamento que será no final quando o mundo terminar, ou portanto quando for o julgamento final. Nunca quero deixar também de orar, como eu sempre, para este país, para o Presidente, para o Senado, para o Congresso, todos os governantes dos Estados, todos aqueles que exercem a autoridade pública, como polícia, bombeiros, e especialmente aqueles que combatem os vírus do corona e os outros que alastram por todo o globo, e que Deus dê poder, e aqueles que se põem a sua vida em risco todos os dias em prol do povo, daqueles que exercem, que Deus os abençoe e os proteja. Quero deixar também uma prece para aqueles que vão, portanto, que sofrem, vítimas da pandémica do coronavírus, outros que perderam a vida, que Deus tenha um lugar no seu reino eterno, e aqueles que, portanto, se encontram doentes, que Deus que os toque com a sua divina cura. Portanto, esta foi a segunda mensagem do ano de 2022. Espero que tenham uma boa semana, e que Deus vos proteja também do vírus, e que fortaleça o vosso espírito. E aqueles que nunca não conhecem o Senhor, que venham, que o Senhor lhes abra os olhos, como este cego, que via mais sendo cego do que os outros que tinham a visão, e por isso é que ele foi não só curado da sua enfermidade, mas foi curado da enfermidade pior, que é o pecado, que o afastava do reino eterno do Senhor. E aqui, portanto, esta é a segunda, e portanto prometemos aqui estar de novo na próxima semana com mais uma mensagem em português e em inglês. Até lá, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
My name is Joe Bernardo, and we are here again in the cold Saturday afternoon in the Church of São Paulo in Brookfield, and we finish another of our videos in Portuguese, and today, as I mentioned already, that's you need coffee because it's real. You are in the red, like we normally say when the weather, wind, and very cold today. The first message was last week, was the first of the 2022, and was the promise of our Lord. He said, "I will come again," and that message was from the Gospel of John, 14th chapter, and I remember I read a few verses when Jesus not only he promised, but he said he's gonna prepare a place for us. So we would talk about that last week. So this week we're gonna talk about a little different. We're gonna talk about the blind man who was in the roadside. This took place when our Lord Jesus was in the last stage of his ministry, maybe the last week, 2 weeks before his passion, his crucifixion, his resurrection, and his ascension to heaven. I'm gonna read from the Luke's Gospel a few verses, and this episode took place in the city of Jericho, and the disciples are ready to go up into Jerusalem. It's about 30 miles from Jericho, 30 miles from Jerusalem. And the Bible says, as he approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. When he heard the crowd going by, he asked what was happening. And they told him, Jesus of Nazareth is passing by. Then he shouted, Jesus, son of David, have mercy on me. Those who are in the front sternly ordered him to be quiet. But he shouted even more loudly, Son of David, have mercy on me. Jesus stood still and ordered the man to be brought to him. And when he came near, he asked them, what do you want me to do for you? He said, Lord, let me see again. So this is the title of the message for today. And Jesus said to him, receive your sight. Your faith has saved you. And immediately he regained his sight and followed him, glorifying God, and all the people, when they saw it, they praised God. The word of the Lord. So as I mentioned here, this passage of scripture from Luke, this blind man was in the side of a road, and in the Gospel of Luke we started. It's the third time Jesus talked about the events gonna take place in Jerusalem, about his life and death and resurrection, and we start for the third time in this Gospel. Jesus foretold about his resurrection and his death and resurrection to his disciples. He said to them, we are going to Jerusalem, and everything that they was talked about me by the prophets and will be accomplished. And the first point of the message is the blind beggar asked for the sight, as in this passage I read. The disciples didn't understand a thing or whatever our Lord said in that time. His significance was hidden from them. They don't have when something is hidden, have that revelation yet. So the disciples not only they don't understand because they don't have the revelation. Luke goes in a very detail in this passage. In the third time he revealed that. The blind man who was sitting beside the road, portanto, represents all of us who need the Lord to open our eyes. That's exactly only the Lord is have the power. We can open our eyes by ourselves. And the point of this blind man, he have not eyes to see, but he see with eyes of the faith. That's
and his faith is rewarded. This blind man in the road side asked for the Lord. I want to see, as I mentioned, the Talmud Mass, and shouted louder and louder and calling Jesus, Son of David, have mercy on me. And when he called Lord, the Son of David, he professed Jesus as the Messiah. Was on the title of the Messiah. Jesus was from the tribe of Judah, and he was one descendant of the line of David. So this blind man called those they see never called Jesus by that name, that title. I mean, and he asked for his mercy, and he asked Jesus. He recognized Jesus. He was the Messiah. Jesus asked the man, "What do you want me to do for you?" And the blind man answered, "Lord," he pleaded, "I want to see." Jesus said, "Receive your sight. Your faith has saved you." So this man he saw Christ in this darkness, darkness because he was blind. Because he saw Christ in this darkness, he became able to see him in the light. And he saw him right away, call him without see, but after, he really see the Lord face to face with when he recovered his sight. And Jesus said, that's the point of this message, to explain to him, I have come to judge the world. I have come to give sight to the blind, and to show those who think they see that they are blinded. And it was exactly even his disciples, even the crowd that was there, then they don't call Jesus the Messiah. They don't call him this man, the outcast, a beggar, call him to the right name. The Pharisees who are standing there, they heard and they asked, they answered Jesus, "Are you saying we are blind too?" And Jesus answered them, "If you are blind, you will not be guilty, because you claim you can see. Your guilt remains, because why? Because they see the one they can save them, the Savior, and they reject them. And the contrast, the blind man from Jericho, he calling this name, and he accepted Jesus as his Savior, and he had both spiritual healing, more important, because he spent eternity with the Lord, and he received physical healing. To conclude, or to recap, or we send it on the main point of this message, another time when in the Bible, when John the Baptist, as you remember, John the Baptist starts proclaim a baptism of repentance. He said, "Repent, always is repent and be baptized." And later John was put in the prison and laid in his life, because they beheaded him in the jail. He sent his disciples to ask Jesus if he was the real the Messiah, or he should waiting for another one. And the message, the point is, if I'm if you are the Messiah, well, I'm supposed to proclaim the gospel, or get the multitude ready for you, not to be here in jail. And when John the Baptist sat in the prison, he felt some doubts about Jesus, if he really was the Messiah. And if Jesus really was the Messiah, then why John was in prison, instead of preaching to the crowds, to preparing their hearts? Jesus answered John doubts, like he can answer us, by revealing the mission of the Redeemer. Jesus quote again from the prophet Isaiah, because the prophet Isaiah, by that time, the book of the prophet Isaiah was not chapters like we have in the Bible, but John is
he was mentioned in the 40th chapter when I send my messenger on my to prepare the way for the Lord. So was John knew very clear, he knew the scriptures. So our Lord, you can answer him, okay, I am the Messiah, tell John I am the Messiah. But our Lord, you see, what he used God's word to reveal to the disciples, because and he said, Jesus answered John doubts by revealing, like he does to us, the mission of the Redeemer. The blind see, there he goes. That's the mission of the Redeemer. Jesus read that passage, that passage in the synagogue of his own town Nazareth, the blind, and Isaiah 35, he mentioned the same thing. And the lame walk, and the lepers are cured, and the deaf hear, and the dead are raised from life. So Isaiah, portanto, Jesus answered him by the prophet Isaiah, and John knew the scriptures clear, understood that Jesus was really the Messiah. I don't think you have more doubts or more questions. And the point is so much evidence about Jesus' idea or identity was obvious, and the point, if you are without, because sometimes all of us, you go in the stage of our life, do sometimes to trials, loss of the loved one, this sickness, you name all kind of. Sometimes our faith is shaken too, and we can be like John the Baptist, doubting, for Jesus was real the Messiah, or still the Lord of our lives, and if you doubt of your salvation, the forgiveness of your sins, or God's work in your life, for God's work in life in the past, He's gonna work in the future. But sometimes, some stage on our life, sometimes you don't feel that, and you think sometimes the Lord left us or something. And the evidence always in God's word, and as Jesus answered John the Baptist, he said, the lamb. They all Jesus foretold in the special when he proclaimed the gospel in his hometown in Nazareth, and he mentioned all the mission of the Redeemer, not only for that chapter in the end of the book of Isaiah, but this one, the chapter 35 of Isaiah, he answered John the Baptist with that passage of the scripture, and John the Baptist received that for his disciples, and he don't live too long, because Herod sent him he was beheaded. So when you doubt, don't turn away from Christ, turn to Him. So that's the point of message, and like John the Baptist, always you rely on God's word if Jesus was the Lord of our life in the past, He'll be the Lord of our life in the future. And this was pretty much the message we talk in Portuguese. I never want to finish any one of the videos now, or in Portuguese or English. We can invite you to have a personal relation with the Lord, as the blind man ask our Lord, Jesus, Son of David, have mercy on me. That can be your prayer. And you remember the thief in the cross was pretty much this prayer, Lord, remember me, or same thing, Lord, have mercy on me. And always ask the Lord, forgive our sins. That's the purpose He came here about 2,000 years ago, to die, to the purpose to save you, to me and you, and not perish. Not only live this life, because all of us are alive here, but when this life ends, He prepared a place for us, was the message from last week. And either way, or the Lord returns in our own lifetime, or the Lord, or this life ends, we're going to meet Him face to face. And you want to meet Him face to face, or rather bow the knee, because of all the followers of our Lord Jesus Christ, we bow the knee to Him in this earth.
But those who don't believe on him, either way they got bound the knee in the last judgment. And for us Christians, it's better we bound the knee here in the earth, and when you meet them face to face, you live with them for eternity. To do that, you gotta repent of your sins and ask the Lord to come in your life. I want to pray for the president of this country, and all the Senate, Congress, all the branches of government, all our governors, the mayors, the police, those they fight the coronavirus, doctors, scientists, and those each one they put their life in sometimes to help the sick and those they need. And I pray for those they perish almost in these 2 years. May the Lord have mercy on them, like have the mercy of this blind man today in this passage. He have a place for them in his eternal kingdom. And I pray for those the sick, the Lord, for healing, and I pray for those who work with them, and the Lord protect them and allow them to do the daily duties. And we pray again for you. Have a blessed week, and we pray. And next week we come here again with another message in Portuguese and English. Until then, God bless you, and I'm the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.